Você já se perguntou qual é o seu propósito na vida? Por que você está aqui? Qual é a razão da sua existência? A verdade é que você não está aqui por acaso. Você tem um propósito único, um chamado divino colocado sobre a sua vida pelo Criador do Universo. No livro de Jeremias, Deus diz: "Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Essas palavras oferecem imenso conforto e segurança. Sua vida tem significado, e sua existência não é um acidente. Deus te entrelaçou de forma complexa na tapeçaria da sua criação, e Ele tem um propósito específico para você cumprir. O plano de Deus para a sua vida não é simplesmente sobre sobreviver. É sobre prosperar. Ele deseja te prosperar e não te prejudicar, te dar esperança e um futuro. Essa prosperidade abrange todos os aspectos do seu ser: espiritual, emocional, físico e relacional. Essa promessa de esperança é um farol em um mundo frequentemente envolto em trevas e incertezas. Ela nos lembra que, mesmo em meio às provações, o amor e a fidelidade inabaláveis de Deus permanecem. No entanto, esse futuro próspero e esperançoso requer participação ativa da nossa parte. Ao nos rendermos ao seu plano, nos abrimos para a plenitude de suas bênçãos. Você é temível e maravilhosamente feito, projetado com talentos, dons e habilidades únicos. Efésios 2:10 nos diz: "Porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas." Isso significa que antes mesmo de você nascer, Deus já havia ordenado tarefas específicas para você realizar. Essas boas obras abrangem todos os aspectos da sua vida: seus relacionamentos, seu trabalho, seu serviço aos outros e até mesmo as tarefas aparentemente mundanas do dia a dia. Quando abordados com um coração rendido a Deus, mesmo os menores atos podem se tornar atos de adoração. Sua combinação única de talentos e paixões não é por acaso. Abrace sua individualidade, pois é através da sua singularidade que você cumprirá o propósito que Deus lhe deu. A Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que descobriram e abraçaram seu chamado divino. Um exemplo é Ester, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia em um momento de grande perigo para seu povo. Apesar de seus medos e inseguranças, Ester respondeu ao chamado de Deus com coragem e obediência. A história de Ester é um poderoso lembrete de que Deus frequentemente nos coloca em posições e circunstâncias que nunca poderíamos ter imaginado para nós mesmos. Ele nos equipa com a força, sabedoria e coragem para enfrentar nossos medos e cumprir seu propósito. Como Ester, podemos enfrentar momentos de dúvida, medo ou incerteza, mas devemos lembrar que Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Descobrir e cumprir seu propósito divino é uma jornada de fé e, como qualquer jornada, requer um roteiro. Felizmente, Deus nos forneceu toda a orientação que precisamos através da sua palavra, oração e os sussurros suaves do Espírito Santo. Romanos 12:2 nos lembra: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento." Envolver-se regularmente com as Escrituras permite que a palavra de Deus penetre em nossos corações e mentes, transformando nossos pensamentos e desejos. Através da oração, nos comunicamos com nosso Criador, buscando sua orientação, sabedoria e força. Ao cultivarmos uma postura de escuta, nos tornamos sintonizados com os suaves toques do Espírito Santo. Essa jornada nem sempre é fácil, mas devemos lembrar que Deus é fiel e nunca nos deixará nem nos abandonará. O caminho para cumprir seu propósito nem sempre é tranquilo.
Você encontrará obstáculos, enfrentará oposição e experimentará momentos de dúvida. Mas anime-se. O 2 Coríntios 12:9 nos lembra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você tropeçar ou cair, lembre-se de que a graça de Deus está sempre disponível para te levantar. Sua força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Apegue-se a Ele, confie em suas promessas e permita que Ele te capacite para superar qualquer obstáculo. Esses desafios não são para te desencorajar, mas para te refinar. Descobrir e cumprir seu propósito não é um evento único. É uma jornada para toda a vida que requer perseverança. Haverá momentos em que você terá vontade de desistir, quando os desafios parecerem intransponíveis. Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desanime. Continue em frente, mesmo quando o progresso parecer lento. Sua fidelidade e perseverança serão recompensadas no tempo perfeito de Deus. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Inúmeros testemunhos ao longo da história atestam o poder transformador de abraçar o chamado divino. Indivíduos de todas as esferas da vida, quando se renderam ao plano de Deus, descobriram uma profundidade de alegria, realização e impacto que nunca imaginaram ser possível. Essas histórias servem como um testemunho da verdade, de que o plano de Deus não é sobre nos restringir, mas sobre nos libertar para a plenitude de quem Ele nos criou para ser. Trata-se de alinhar nossas vidas com a sua perfeita vontade para que possamos experimentar a vida abundante que Ele promete. Reserve um tempo para refletir. Quais são suas paixões? Que talentos Deus te deu? O que te comove no mundo? Todas essas são pistas para o seu propósito divino. Não tenha medo de pedir direção a Deus. Ele anseia por revelar seu plano a você. Depois de descobrir seu propósito, não o guarde para si mesmo. Compartilhe com o mundo. Use seus dons, talentos e paixões para fazer a diferença. Abrace seu propósito, caminhe com ousadia em seu chamado e veja como Deus faz coisas extraordinárias através da sua vida.